A aparição do demônio na fábrica. Esse é um texto muito conhecido na sociologia do trabalho, na psicologia organizacional do trabalho também, que é um estudo a respeito de um fato curioso, um fato peculiar, que aconteceu em uma cerâmica, em uma fábrica de cerâmica em São Caetano, ali na Grande São Paulo. Uma fábrica de cerâmica muito grande, muito famosa ali de São Caetano, daquelas assim que fazia com que a cidade girasse em torno dela, né? Tinha aquele apito que diz a hora para a cidade inteira, que é o apito de entrada, saída, horário de almoço da indústria, né? E aí, o que esse pesquisador foi atrás foi da história, lá nos idos aí, década de 40, de aparição de um demônio em certos setores da fábrica, que isso teria causado aí o pânico entre os trabalhadores dessa fábrica, dessa cerâmica. O que estava acontecendo? O que esse pesquisador consegue relatar, resgata de registros a esse respeito, não é? É que a cerâmica ela era caracterizada por uma produção parcialmente manual. Parcialmente manual. Tinha o seu maquinário, mas para o desenvolvimento do trabalho dependia-se muito do conhecimento artesanal. Então, você tinha ali os capatazes, os mestres ali daquele ofício, que dominavam as minúcias da técnica necessária, mesmo com o funcionamento fabril. Se aquelas minúcias não fossem seguidas adequadamente, perdia-se a produção, simplesmente, perdia-se a produção. Então, ali em vários setores, aí nem cabe para nós entrar em detalhes ali, mas em vários setores você tinha sempre, então, aqueles trabalhadores mais antigos, que dominavam o processo todo, e eles eram responsáveis pela qualidade da produção, mas eles não dividiam, né, não contavam, assim, não era uma coisa assim amplamente conhecida a respeito da produção, eles não dividiam os seus conhecimentos. Muitas vezes seus conhecimentos eram passados segundo uma lógica de aprendiz de ofício medieval, de pai para filho, né? O, o filho desse mestre entrava na fábrica também e ia aprendendo ofício com o pai e se tornava mestre também. Passava, então, esse conhecimento de geração em geração. Acontece que, em determinado momento, a cerâmica decide modernizar a produção. E aí vai substituir parte do maquinário por maquinário novo, cuja produção é mais rápida, cuja produção depende menos desse conhecimento acumulado pelos mestres, pelos trabalhadores de forma geral também. Esse maquinário, ele tem muito mais uma característica de um trabalho tecnológico do que propriamente um trabalho artesanal. E aí a empresa chama, então, além de trazer o maquinário, traz consigo os responsáveis por esse maquinário, engenheiros, técnicos, gente engravatada que nunca tinha pisado ali na cerâmica e de repente estava então botando o seu sapato de couro italiano ou de couro alemão no chão cheio de pó avermelhado da cerâmica. E passam então essas pessoas a terem mais poder sobre a produção do que esses mestres tradicionais. Os mestres tradicionais, eles tinham até certa influência em São Caetano, eles tinham até uma relevância social e às vezes política junto à cidade, junto à comunidade. Eles eram assim reconhecidos mesmo como lideranças, pessoas mais velhas que dominam o processo de produção. E aí, com a chegada do maquinário novo,
essas pessoas não têm mais essa relevância. Elas têm que se submeter, então, a esses engenheiros. Você imagine, então, um desses mestres, um senhor, já com seus cabelos brancos, contando o tempo para aposentar, tendo que aprender tudo de novo, porque o maquinário mudou, e se submetendo a um engenheiro, um doutor engenheiro, doutor no sentido popular do termo, né? A um doutor dos seus aí 25 anos, 26 anos, 2 anos de formado em engenharia. Então, assim, você tem o rompimento de uma forma de trabalhar, de um cotidiano, de uma rede de relações, de uma forma brusca. Os donos da fábrica não estavam muito aí com todo o impacto antropológico do que eles estavam fazendo. Com aquele maquinário, eles iam produzir mais e com menos custo. Só isso que interessava. E isso, então, estremece a cabeça de todo mundo, estremece as relações, estremece a cidade inteira. É algo que não é pequeno. É claro que na cabeça do gestor ele só pensa assim, não, estou comprando as máquinas novas, chamo os engenheiros que vão ajudar a instalar, a fazer o treinamento do pessoal, a fazer manutenção, e esses caras se viram, esses capial aí, eles vão aprender a trabalhar com um maquinário novo. Mas nisso você está tirando, então, o que ainda restava de poder do trabalhador sobre o seu próprio trabalho, que é o domínio desses segredos, dessas manhas, e que é a relevância social que ele tinha. Você mata aquele último espaço que havia de não alienação do trabalho. E você tinha ali um setor, essa indústria, eminentemente feminino, em que ia fazer trabalhos mais delicados. Trabalhos, então, que já não eram o da força bruta, como alimentar caldeira, por exemplo. Trabalhos aí de lidar ali com por exemplo, o azulejo, o piso, esse tipo de coisa. E a alteração no maquinário não extingue o trabalho delas, mas muda o ritmo significativamente. Muda o ritmo desse trabalho. E você tem as alterações em toda essa rede de relações, nos significados, nos sentidos construídos em torno do trabalho. E aí é nesse contexto que, então, as trabalhadoras começam a avistar o demônio na fábrica. Começam a avistar o demônio na fábrica. Os relatos que chegam é de que esse demônio se apresentava como, adivinha como? Como um jovem bem vestido e que aparecia ali em determinados setores, em determinados horários, e isso tornava assim inviável o trabalho mesmo. Quando aconteciam as tais aparições, a fábrica paralisava. A fábrica paralisava. E isso causou, evidentemente, uma grande inquietação, uma gigantesca inquietação. Essas paralisações, em alguns momentos, foram até interpretadas como paralisação operária mesmo, ou como um estratagema, né? Essa história de aparição como um estratagema contra o funcionamento da fábrica, contra a adoção desse novo maquinário. Havia sim essa resistência, havia sim, ela é parte do fenômeno. É indispensável a gente considerá-la para entender essa tal aparição. A aparição se resolve, né? Então, colocam
uma imagem lá no pátio da fábrica, que eu não vou lembrar agora, se é do São Caetano, se é de uma Nossa Senhora, e vai lá o padre da cidade, vai lá fazer, vai lá provavelmente benzer, jogar água benta, fazer uma missa, e aí então, pouco a pouco, as aparições vão cessando. Será que foi o padre que resolveu? Bom, a questão é, a gente tem aí, então, nessa aparição, um acontecimento psicossocial. Com a remodelação da linha de montagem, com toda a mudança sofrida, com a perda de poder sobre o próprio trabalho, esses trabalhadores e trabalhadoras viram o seu mundo ruir. Viram o seu mundo ruir. O seu cotidiano se transforma, o sentido que você tinha com o trabalho não existe mais, e inclusive sua posição social devido àquele trabalho não existe mais. A técnica chegou, a tecnologia chegou e agora tudo estará diferente, tudo estará mudado. Inclusive agora subvertem-se as relações de poder, alteram-se as relações de poder, aquelas relações bem patriarcalistas, tradicionais que se tinha, agora são relações de poder em nível meramente técnico, em nível meramente técnico. Você pensa aí que provavelmente os donos dessa empresa conheciam as famílias, conheciam pelo menos esses mestres, esses capatazes, mas provavelmente teve gente ali que pediu para o patrão ser padrinho do filho, que pediu, sabe, que patrão da cesta de Natal, da festa para aquelas empresas bem tradicionais, né? Da festa de final de ano para todo mundo, da churrascão de final de ano para todo mundo. E aí tudo isso se altera porque entra então a galera jovem, a galera da tecnologia, a galera que quer mudar tudo e você tem que obedecer a essa galera. E aí então, o que você tem dessa aparição, quem quiser acreditar que tenha sido uma aparição de fato, ok, mas o que a gente tem aí é um sintoma em nível organizacional e coletivo. Que então, esse demônio, ele personificava a ruína do mundo que era familiar para essas pessoas. Ele personificava essa transformação que estava acontecendo à revelia das pessoas. Estava acontecendo à força. E por que particularmente as mulheres? As mulheres, elas tinham ali um papel muito específico que foi muito afetado pela modernização da fábrica. Esse papel de cuidar de uma parte mais delicada da produção e que acabava também, como que eu vou dizer assim, havia uma certa homeostase social, um certo equilíbrio social, né, de um ambiente de trabalho operário, estamos falando da década de 1940, tá, por aí, um ambiente de trabalho eminentemente masculino, e aí você tem esse setor que equilibra as coisas, que tinha o seu status também, né, tinha o seu status, né, é um grupo muito específico, protegido, admirado. E quando a mecanização, a modernização desse maquinário atinge esse grupo sente muito perder a sua posição de um grupo diferenciado, de um grupo protegido, de um grupo diferenciado perante a sociedade fora da fábrica também. Pense que não eram tantas mulheres assim que trabalhavam na fábrica, eram mais homens. E aí, então,
de uma forma não intencional, evidentemente, não intencional no sentido de não racional, não pensada, não deliberada, não escolhida, esse grupo vai, então, encontrar a expressão do seu mundo que está ruindo, a expressão de suas dores no repertório que lhe é familiar. E aí a gente está falando do repertório de tradição catolicista, tradição do catolicismo. Vai ver, então, bom, isso aqui, tudo esse mal-estar que a gente está sentindo, esse desconforto com essas mudanças, essa revolta, inclusive, que a gente está sentindo, esse despedaçar do meu mundo, que explicação temos? Que explicação que a gente tem? As explicações mais concretas ou realistas são barradas. São barradas. Por quê? Porque a fábrica tem que continuar funcionando. Vocês que se adaptem. Ou até mesmo a gente pode pensar na possibilidade de um discurso de convencimento mesmo. Não, gente, vai ser melhor para vocês. Ah, beleza. O patrão falou que vai ser melhor, vai ser. Como não é isso que se revela, como você vê o seu cotidiano sendo minado pouco a pouco, então busca-se no seu repertório que envolve essas questões afetivas mais profundas, busca-se então essa materialização, entre aspas, né? essa condensação de tudo que está acontecendo nessa figura desse demônio que aparece na fábrica e que não por acaso a aparência dele é a dos engenheiros que passaram a mandar no processo de produção. E aí, conforme a mudança do processo de produção é incontornável, irreversível, aliás, já não tem mais o que fazer, não tem mais como voltar atrás, algumas pessoas saem, principalmente aqueles mais antigos, e a situação se assenta, aí então esse, esse, esse grito de rebeldia inconsciente, ele vai se desfazendo. Aí é claro que não tem coincidência no fato de o padre aparecer lá e fazer aí os seus creio em Deus Pai e a coisa cessar, que também dá o mesmo mecanismo psicossocial que vai eliciar, que vai provocar essa aparição, também é o mesmo mecanismo psicossocial, ajuda a fazê-la cessar, né? Então, bom, o que nos resta a fazer é agradecer a Deus e continuar tocando a nossa vida do jeito que dá. Esse estudo, ele é bastante conhecido, ele é bastante importante, ele é uma demonstração muito interessante de como as mudanças no trabalho, elas nos afetam, tudo isso que está envolvido, né? Não é simplesmente mudei procedimento, o trabalho é o que dá significado para a nossa vida. Na sociedade capitalista, então, nem se diga. Não é só assim, eu vou ficar com medo de não pagar as contas se eu perder o trabalho. Não é só isso. Vai perder o sentido da própria vida. Mesmo assim, mesmo que a pessoa diga como eu odeio meu trabalho, a pessoa fala, eu odeio meu trabalho, mas ela está lá anos a fio. Aquilo ali garantiu a subsistência, garantiu algum papel, alguma posição social mínima que seja, relativa inclusive que seja, mas é alguma coisa que faz muito sentido para a vida dela, e existe a ameaça de um possível desfecho para a vida profissional dela que não é o que ela esperava, que é trabalhar lá o tempo que tiver que trabalhar, chegar a certa idade, aposentar, que esse é o ciclo esperado. Bom, agora deu, né? Cansei, trabalhei tudo que tinha que trabalhar, vou aí gozar da aposentadoria, né? Não, você tem a ameaça iminente de esse ciclo ser abortado. Você tem, então, essa trajetória de vida esperada que você viu as gerações anteriores fazerem, você espera fazer essa trajetória de vida também, mas
ela não acontece. E tudo isso, então, balança as estruturas do sujeito a ponto da gente falar, então, dessa aparição. Seria o caso de histeria ou o caso de alucinações mesmo? Então, seria aí um evento psicótico ou algo do tipo? Eu acho muito interessante que o autor evite entrar nessa, a gente pode querer pensar em alguma coisa assim, porque ele está interessado mesmo, não aí em questões do funcionamento individual, mas como que uma coletividade encontrou nessa representação que tem raízes profundas no nosso imaginário, encontrou uma tentativa de se lidar com isso, uma tentativa aí sim de exorcizar essas questões que estavam acontecendo. Como tudo isso está insuportável em mim, muito difícil de permanecer em mim, então eu deposito numa figura fantástica, deposito numa figura sobrenatural que representa o mal, que representa a escuridão, as trevas, o pecado, que representa a destruição do meu paraíso.